Olá a todos. Bom, este vídeo é um vídeo de celebração dos 60 mil inscritos do canal Ciência de Verdade. Muito obrigado a todos. E como vídeo especial vai ser um pouco mais longo. O canal está crescendo, ainda preciso fazer um vídeo especial para os 70 mil inscritos, mas este aqui é com foco nos primeiros 60 mil. Muito obrigado. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como o racismo é ensinado nas escolas públicas, nas faculdades públicas, e como ele é escondido dentro do ensino. Mas antes disso, a gente tem que começar com uma piada que os evolucionistas não gostam, que é: qual é o maior medo dos evolucionistas? O maior medo dos evolucionistas é que as pessoas descubram qual que é o título original do livro do Darwin, do Charles Darwin. Aquele livro lindo que você consegue comprar na livraria, um livro dessa grossura que só tem porcaria. Um livro que se chama A Origem das Espécies. Só que o livro original não se chamava apenas A Origem das Espécies. O livro original se chamava A Origem das Espécies pela Seleção Natural ou a Preservação de Raças Favorecidas na luta pela vida. De raças favorecidas. Interessante isso, não? No título do livro se fala sobre a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Interessante esse título, é muito interessante. A gente vai ter que conversar muito sobre esse título. Preservação das raças favorecidas na luta pela vida. E como é que funciona essa tal da teoria da evolução do Darwin? Bom, basicamente é o seguinte: a gente aprende algo deste tipo aqui, né? Deste tipo. Vem um ancestral lá comum com um macaco que vai ficando ereto, e aqui está o ser humano. Vocês já perceberam que tem um degradê de cores aqui nessa figura? Vocês já perceberam? No final sempre é um homem branco, na maioria das vezes. Talvez agora o pessoal mude as figuras com essa reclamação, mas sempre é um homem branco. Tipo, vocês percebem como é que funciona na cabeça a ideia original do negócio? Então, é lógico, a gente poderia entrar em vários fatores aqui. Um dos fatores é este aqui. Vou pegar a mesma figura como observação, que é o seguinte, né? Este aqui existem milhões. Este aqui existem milhões, na verdade bilhões. Esse aqui também deve existir bilhões, bobear. Agora, esses aqui, cadê eles, né? Não existe nenhum. Ou seja, a gente saiu de uma coisa parecida com esta e chegou aqui. Este cara praticamente existe. Este cara existe. E esses aqui? Por que a gente não vê eles andando pela rua? É interessante essa figura. Se vocês forem analisar, você vê que o homem moderno ele é mais musculoso do que os antecessores, inclusive, né? Os que em tese caçavam, né? Ele é mais musculoso, claro. Putz. Mas vamos lá. Eu peguei aqui um site, peguei uma figura de um site, obviamente do UOL, que se chama brasilescola.uol.com.br, e o site eu vou deixar no link na descrição abaixo. Eu peguei uma figura que se chama A Nossa Espécie Homo Sapiens, é o título do negócio aqui. Eu vou deixar essa figura do site Brasil Escola do UOL para vocês conferirem. Olha só que interessante. Este aqui é o não evoluído, ok? E este é o evoluído. Gozado, né? Gozado, né? Porque eles sempre mudam a tonalidade das figuras, né? Por que não colocam uma pessoa atual, Homo Sapiens, negro? Por que eles sempre comparam dessa forma? Sempre branco com um ancestral de tom de pele mais escuro. Por quê? Por que será? Não, é uma teoria da conspiração? A gente vai ver sobre essa teoria da conspiração, ok? Vamos falar sobre essa teoria da conspiração, né? Olha só, isso não é teoria da conspiração, porque eu vou mostrar alguns dados aqui. Olha que interessante. Eu vou falar uma parte teórica. No final vocês vão entender melhor onde eu vou juntar tudo isso. Mas antes eu preciso contar uma história. Uma história sobre grandes professores de evolução, grandes admiradores de Charles Darwin, pessoas de faculdades de renome.
várias faculdades de renome. Eu vou precisar falar sobre eles e sobre uma história. A história de um rapaz, ok? Um monte de professores, essa história é sobre um monte de professores, os maiores intelectuais de sua época e um rapaz. Um rapaz. Bom, história meio complexa. Então vamos lá. O que eu vou contar aqui não foi inventado, está no site The Guardian. Também tem um livro sobre o que eu vou contar aqui. Eu vou contar detalhes. E isso aqui é uma história real. E nós vamos falar sobre o Otto Benga, ok? O maior pesadelo dos evolucionistas. Otto Benga, esse rapaz negro da África que virou um espetáculo nos Estados Unidos proposto por evolucionistas, que falavam que ele, este ser humano, era menos evoluído do que outros seres humanos, ok? A história é o seguinte, eu vou ler pedaços aqui do artigo do The Guardian, vocês podem ler na íntegra depois. Olha só, vamos lá. Os clérigos negros que tinham sido convocados para a Igreja Batista Mount Olivet, no Harlem, foram chamados para uma reunião de emergência na segunda-feira, dia 10 de setembro de 1906. Chegaram em um estado de indignação. Um dia antes, o New York Times, esse jornal fake news, que até hoje é fake news, havia relatado que um jovem africano, um chamado Pigmeu, havia sido exposto na Casa dos Macacos do maior zoológico da cidade. Em 1904, Otto Benga foi raptado do Congo e levado para os Estados Unidos, onde foi exposto junto com os macacos. Tá? Esse ser humano que eu vou falar mais sobre ele. Em antecipação de multidões maiores, depois da publicação do New York Times, Benga foi transferido de uma gaiola de chimpanzés para uma gaiola maior, para torná-lo mais visível aos espectadores. Ele também foi acompanhado por um orangotango chamado Dohan. Tá? Eu vou mostrar aqui quem que foi o Otto Benga. Otto Benga, aqui tem uma foto dele na tribo dele, é este rapaz aqui, tá? Este rapaz, aqui do site The Guardian, esta foto. Este rapaz aqui, um rapaz negro da África. E aqui já ele nos Estados Unidos, junto com o macaco na jaula no zoológico de Nova York. Ok? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Jornais, cientistas, funcionários públicos, cidadãos comuns de Nova York se divertiram no espetáculo. No final de setembro, mais de 220 mil pessoas haviam visitado o zoológico duas vezes mais do que no mesmo mês do ano anterior. Quase todos se dirigiam diretamente para a casa dos primatas para ver Otto Benga. Fora da gaiola tinha um sinal que dizia o seguinte: o pigmeu africano Otto Benga, idade 23 anos, altura 4 pés e 11 polegadas, peso 103 libras, trazido do rio Kassai, Congo Free State, Congo, África Central, pelo Dr. Samuel Werner, ok? Vamos gravar esse nome, Samuel Werner, ok? As tentativas dos pastores de se comunicar com Otto Benga falharam. Ele falava uma língua diferente do inglês, obviamente. Mas sua tristeza palpável e o sinal, a sua tristeza, deixaram eles indignados. Os pastores disseram o seguinte: somos francos o suficiente para dizer que não gostamos dessa exposição de uma pessoa de nossa raça, comparando elas com macacos. Gordon disse o seguinte: nossa raça, pensamos, está deprimida o suficiente sem se exibirem de nós como macacos. Pensamos que somos dignos de ser considerados seres humanos com almas, disse o pastor negro quando foi visitar o Otto Benga. Ok. O diretor, fundador e curador do zoológico, William Hornaday, defendeu a exposição com base na ciência. Ele disse: estou dando a exposição
puramente como uma exibição etnológica, disse ele. A exibição, insistia, estava de acordo com as práticas de exposições humanas de africanos na Europa. Como zoológico principal do país, o zoológico de Nova York, e por ser muito próximo do presidente Theodore Roosevelt, Hornaday, esse diretor, teve o apoio de 2 dos membros mais influentes da Sociedade Zoológica Americana, ambos figuras proeminentes no estabelecimento da cidade. O primeiro, vamos guardar esse nome, vai ser importante na história, Henry Osborn. Henry Osborn tinha desempenhado um papel principal na fundação do zoológico e foi um dos paleontólogos mais notáveis da sua era. Gozados, paleontólogos gostam, né, de teoria da evolução, né? Um dos paleontólogos mais notáveis de sua época, Osborn, Henry Osborn. O segundo, Madison Grant, foi secretário da Sociedade Zoológica e um advogado da alta sociedade de Nova York. Ok? Esse segundo, Madison Grant, tinha ajudado pessoalmente a negociar o arranjo para raptar o Otobenga. Ok. Os clérigos não tiveram sucesso no jardim zoológico e deixaram o parque, prometendo retomar o assunto no dia seguinte com o prefeito da cidade. Mas suas queixas chamou a atenção do New York Times, cujos editores ficaram consternados, nervosos com a possibilidade de qualquer um protestar contra a exibição. E então escreveram o seguinte: não entendemos bem toda essa emoção que os outros estão expressando no assunto, disse o jornal em um editorial sem assinatura, clássico, um editorial sem assinatura. Eles diziam o seguinte, entre aspas: Otabenga, de acordo com a nossa informação, é uma espécime normal de sua raça ou tribo, com um cérebro tão desenvolvido quanto os de seus outros membros. Se eles são considerados ilustrações do desenvolvimento preso e muito mais perto dos macacos antropóides do que dos outros selvagens africanos, ou se eles são vistos como os descendentes degenerados de negros, eles são de igual interesse para o aluno de etnologia e podem ser estudados com alguma vantagem para a ciência. O editorial disse que era absurdo imaginar o sofrimento e humilhação de Benga. Eles diziam o seguinte: os pigmeus são muito baixos na escala humana, e a sugestão de que Benga deveria estar em uma escola em vez de em uma gaiola ignora a alta propriedade de que a escola seria um lugar de tortura para ele. De novo, eu vou pegar a foto do rapaz. Este aqui é o Otabenga, ok? Este aqui é o Otabenga, tá? Um caçador da África, com 23 anos já caçava elefante, este cara aqui. E eles estão dizendo que ele é tão baixo que, olha só como é que está dizendo aqui. Olha só. De novo, são muito baixos na escala humana. E a sugestão de que Benga deveria estar numa escola em vez de numa gaiola ignora a probabilidade de que a escola seria um lugar de tortura para ele. Um lugar de tortura. A ideia de que os homens são todos muito semelhantes, exceto como eles tiveram ou faltaram oportunidades para obter educação em livros, está agora longe de ser verdade. Ou seja, os seres humanos são diferentes segundo o New York Times. Ok. Na opinião de homens progressistas da ciência, a exposição de Benga nos jardins sagrados do Jardim Zoológico de Nova York não era um entretenimento, era educacional e importante para o povo. Oh! Gozados professores gostavam bem da ideia, né? Eles acreditavam que Benga pertencia a uma espécie inferior ao Homo sapiens. Colocando em exposição no Jardim Zoológico, promoveu os mais altos ideais da civilização moderna, diziam deles. Uau! Essa visão tinha sido, afinal, apoiada por gerações de intelectuais de renome. Luiz Agassiz, professor de geologia e zoologia de Harvard, que na época de sua morte, em 1873, era indiscutivelmente o mais venerado cientista da América, insistiu
por mais de 2 décadas que os negros eram uma espécie separada e uma espécie degradada e degenerada da raça humana. Uau! Professor de Harvard! Uau! Vamos seguindo. Tem muitos evolucionistas que eu vou apresentar nesse artigo aqui. Muitos. A gente já falou de 3 importantes. 2 anos antes de Otabenga chegar em Nova York, Daniel Brinton, professor de Linguística e Arqueologia da Universidade da Pensilvânia, usou seu discurso de despedida como presidente da Associação Americana para o Progresso da Ciência para atacar reivindicações que a educação era uma oportunidade. Era uma oportunidade variando os níveis da realização entre as raças. Ele dizia, entre aspas, as raças negras, marrom e vermelha diferem anatomicamente tanto do branco, especialmente nos órgãos esplâncnicos, que mesmo com capacidade cerebral igual, nunca poderiam rivalizar seus resultados com esforços iguais. A força dominante dessa ideia, incorporada na ciência, na história, nas políticas governamentais e na cultura popular, tornaria o desconforto e humilhação de Otabenga incompreensíveis para a grande maioria das pessoas que testemunharam isso. Que poderia ter ocorrido na cidade mais cosmopolita dos Estados Unidos no século XX parece motivo suficiente de espanto. Mas o que aparece na superfície como uma saga da degradação de um homem, um espetáculo vergonhoso, é mais de perto a história de uma era de ciência, de homens, instituições e de ideologias raciais que ainda perduram até os dias de hoje. Samuel Werner, já falei sobre ele aqui no vídeo. O autodenominado explorador africano que levou Benga do Congo disse a um repórter do New York Times que nem ele e nem o parque iriam lucrar com a exposição. O público, ele insistiu, é o único a lucrar com isso. Werner alegou ainda que Benga estava lá por sua própria vontade. Ele é absolutamente livre. A única restrição que se coloca sobre ele é para impedir que ele fuja do parque, ou seja, ele está dentro de uma gaiola, ele está livre, mas o motivo de colocar uma gaiola em volta dele é para ele não fugir. Tipo, ele é livre, mas ele não pode sair da gaiola. Entendi. Não entendi. Isso é feito para sua própria segurança. Segurança, claro. Bom, uma semana depois que relatou seu triunfo, né? O primeiro pigmeu foi pego, exclamou ele no dia 20 de março de 1904. No dia em que a vida de Otabenga mudaria radicalmente, Werner disse que o Otabenga foi obtido em uma aldeia onde ele tinha sido mantido em cativeiro, em um lugar remoto da floresta, 12 dias de qualquer assentamento branco. Bom, isso depois descobriu que era mentira, né? O Otabenga, no final das contas, eu vou contar a história até o final, vocês vão entender porque aquilo era uma mentira. Ele foi comprado no mercado de escravos, ok? Olha só. Esse mau caráter disse que o Otabenga estava encantado de vir conosco, porque estava a muitos quilômetros de seu povo. Depois ele escreveu uma manchete, né, a um desses jornais que se chamava Um Capítulo Não Contado de Minhas Aventuras Enquanto Caçava Pigmeus na África. Uau! Mas tudo bem, vamos voltar aos cientistas, né? O Hornaday, um pesquisador que eu já falei aí, um evolucionista, já falei atrás, né? Queixou-se que o menino faz completamente o que agrada a ele e é totalmente impossível controlá-lo. O rapaz começou a ficar cada vez mais nervoso. Ele gritava e falava algo que ninguém entendia na cela dele. Ele repetia aquilo que ninguém entendia, e repetia, e repetia, e repetia, e repetia, e começou a ficar cada vez mais nervoso.
esse Hornaday expressou a problemática os seus detentores, sempre que eles tentavam trazê-lo de volta à jaula dos macacos. Tipo, eles deixavam o Otobenga sair um pouco para dar uma voltinha no zoológico, enquanto as pessoas viam ele, e depois eles iam levar de volta para a jaula dos macacos. Então, o Otobenga não gostava disso e tentava morder eles. Gritava sempre a mesma coisa, E ninguém entendia o que ele falava. Ok. Olha só, o Los Angeles Times cobriu a sensação no dia 23 de setembro sobre a manchete. Um pigmeu genuíno, Otobenga pode conversar com orangotangos em Nova York. Uau! Outro autodescrito explorador africano, John Vane Tempest, publicou um artigo no New York Times, o fake news, disputando a classificação do zoológico de Benga como pigmeu. A manchete dizia o seguinte: o que é Otobenga? Esse rapaz, esse John Vanity Tempest, disse que com base em sua experiência, olha que cientista maravilhoso, Benga era na verdade um Otentote do sul da África e afirmou ter conduzido uma conversa com Benga na língua dos Otentotes. Sabe por que eu tenho dificuldade de falar essas palavras? Porque são tudo lixo, não serve pra nada na ciência, não serve pra nada em nada, não serve pra nada. Isso aqui é lixo, não devia nem existir essa palavra, percebe? Mas eu vou continuar. De acordo com esse John Vanity Tempest, Benga tinha dito pra ele na língua dos Otentotes aí, qualquer, que tinha grande satisfação estar no seu cativeiro. Ele disse o seguinte, entre aspas: ele gosta do país do homem branco, onde é tratado como um rei. Tinha uma sala acolhedora, um quarto esplêndido, um palácio cheio de macacos, onde desfrutava de todos os confortos de uma casa, exceto por ter poucas esposas. Este relato absurdo, no entanto, foi apresentado como uma notícia direta. Ok? Ele disse que conversou com o Otobenga. O reverendo, aí tem que entrar a igreja em algum momento. O reverendo Matthew Gilbert, aí sim, agora a gente vai melhorar a história, da Igreja Batista, escreveu ao New York Times para relatar que o espetáculo do cativeiro de Benga havia inflado o ultraje dos afro-americanos de todos os Estados Unidos. Só o preconceito contra a raça negra tornou possível tal coisa neste país, disse Gilbert. Tive a oportunidade de viajar para o exterior e estou confiante de que tal coisa nunca aconteceria em outro país civilizado. Ele, junto com uma declaração sóbria de um comitê da União dos Ministros de Charlotte, na Carolina do Norte, dizia: consideramos os atores ou autoridades desta conduta tão reprovável como oferecendo um insulto imperdoável à humanidade e especialmente à religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Minneapolis Journal publicou uma fotografia de Benga segurando um macaco e afirmou: ele é tão perto de uma aproximação ao elo perdido como qualquer espécie humana ainda encontrada. Ok? Até agora, só a igreja se manifestou a favor do cara, hein? Se lembrem disso. Todos os cientistas estavam dando risada e falando que era muito bom para todos estudar ele na gaiola dos macacos. Vamos lá, vamos continuar vendo a história aqui. Benga vivia... vou pular uma parte grande aqui. Os pastores conseguiram libertar Otobenga. Otobenga dizia, desde que entrou, uma frase, a mesma frase. Ninguém entendia ele, a língua dele era diferente de todo mundo. Bom, Otobenga foi viver em uma casa amarela em frente à escola com Mary Allen, a viúva do ex-presidente do seminário e seus 7 filhos. Então, pronto, foi acolhido na casa de um pastor, ok? Benga, geralmente com os pés descalços, conduzia frequentemente uma faixa de meninos da vizinhança floresta para ensinar-lhes as maneiras de um caçador, como fazer curvas, como caçar perus selvagens e esquilos e prender animais pequenos. Em seu pouco inglês, ele começou a aprender inglês. Frequentemente contava as suas aventuras caçando elefantes
Ele dizia grande, grande, e estendia os braços para mostrar a dimensão enorme dos elefantes que ele caçava. Ok? Em 1916, Benga perdeu os interesses nas excursões para caçar e pescar com os rapazes. Ele já não estava tão animado, e as crianças do bairro notavam isso. Muitos haviam notado sua disposição escurecida e a sua ânsia de voltar para sua casa. Ele queria voltar para a casa dele. Ele queria a todo custo. Antes de amanhecer, num determinado dia, ele pegou uma arma que tinha escondido e disparou uma única bala através do seu coração na angústia angustiante, e ele estava livre. A questão agora é: o que o Otto Benga gritava na jaula dos macacos e ninguém entendia? Isso aqui é a lápide do Otto Benga, e o que ele gritava era: eu sou um homem, eu sou um homem. Ok? Esse rapaz aqui. Ok? Só isso. Só queria ser tratado como um ser humano. Ok? Agora, a gente vai falar sobre a parte teórica disso tudo. Bom, eu vou deixar o link abaixo de um artigo do Olavo de Carvalho que se chama Por que não sou fã de Charles Darwin? Ok? Separei um pedacinho para vocês entenderem o contexto. São 3 artigos rápidos que eu vou pegar trechos, tá? Olha só. Puramente farsesco, no entanto, é o esforço geral para camuflar a ideologia genocida que está embutida na própria lógica interna da teoria da evolução. Quando os apologistas do cientista britânico Charles Darwin admitem a contragosto que a evolução foi usada para legitimar o racismo e os assassinatos em massas, eles o fazem com monstruosa hipocrisia. O darwinismo é genocida em si mesmo, desde a sua própria raiz. Ele não teve de ser deformado por discípulos infiéis para se tornar algo que não era. Leiam estes parágrafos de Charles Darwin e digam com honestidade se o racismo e a apologia ao genocídio tiveram de ser enxertados posteriormente numa teoria inocente. Frase de Charles Darwin, entre aspas. Em algum período futuro não muito distante, se medido em séculos, as raças civilizadas do homem vão certamente exterminar e substituir as raças selvagens em todo o mundo. Ao mesmo tempo, os macacos antropomorfos serão sem dúvidas exterminados. A distância entre o homem e seus parceiros inferiores será maior, pois medirá entre o homem no estado ainda mais civilizado, esperamos, do que o caucasiano, e algum macaco tão baixo quanto o babuíno, em vez de, como agora, entre o negro e o australiano e o gorila. Tem mais, diz Olavo de Carvalho. Entre aspas, palavras aqui de Charles Darwin. Olhando o mundo numa data não muito distante, e incontável número de raças inferiores, que incontável número de raças inferiores terá sido eliminado pelas raças civilizadas mais altas. Continuando, entre aspas. Entre os selvagens, os fracos de corpo, preste atenção os aposentados todos. Entre os selvagens, os fracos de corpo ou mente são logo eliminados. E os sobreviventes geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Nós, civilizados, diz Charles Darwin, olha como ele é civilizado. Por outro lado, fazemos o melhor que podemos para deter o processo de eliminação. Construímos asilos para os deficientes, que absurdo, para os aleijados, para os doentes, instituímos leis para proteger os pobres. Os nossos médicos empenham ao máximo de sua habilidade para salvar a vida de cada um até o último momento. Os membros mais fracos da sociedade civilizada propagam a sua espécie. Ou seja, ele está falando o seguinte: os membros mais fracos, a gente paga hospital para as pessoas mais pobres, a gente paga asilo, a gente paga tudo para quê? Ele diz aqui, para os seres mais fracos propagarem a sua semente. Olha aqui. Ninguém que tenha observado a criação de animais domésticos porá em dúvida que isto, Charles Darwin, deve ser altamente prejudicial à raça humana. E surpreende ver o quão rapidamente a falta de cuidados,
ou os cuidados erroneamente conduzidos levam à degeneração de uma raça doméstica. Mas, exceto no caso do próprio homem, ninguém jamais foi ignorante ao ponto de permitir que seus piores animais se reproduzissem. De novo. Exceto no caso do próprio homem, ninguém jamais foi ignorante ao ponto de permitir que seus piores animais se reproduzissem. Frase de Charles Darwin, ok? O racista. Mas vamos continuar. Artigo número 2. Eu vou colocar abaixo a descrição, o link. Vocês leem ele inteiro. Eu vou pegar alguns trechos importantes. Olha só. O nome deste artigo é A Teoria da Evolução e a Ascensão do Racismo. Diz o seguinte: é fácil condenar os pecados dos outros, mas é importante perguntar como foi possível que um líder como Hitler conseguiu atrair milhares ou mesmo milhões de alemães inteligentes para sua causa. Uma coisa é dizer que Hitler era maluco, mas outra é dizer que todos os alemães eram tão malucos quanto ele. Há uma hipótese que não foi adequadamente levada em conta. Sir Arthur Kate, fervoroso evolucionista, alega. Olha só o que esse evolucionista dizia. Olha só. O Führer alemão Adolf Hitler tentou de modo consciente que o modo de vida na Alemanha se ajustasse à teoria da evolução. Isso aqui que está dizendo é evolucionista. O que? Olha só, que lindo, não? Olha só. Em outro lugar, Sir Arthur Kate, fervoroso evolucionista, escreveu o seguinte. Olha o que ele escreveu. O líder da Alemanha é um evolucionista, não só em teoria, mas tal como muitos sabem, à sua própria custa, no rigor de sua prática. Para ele, a Frente Nacional da Europa é também a frente evolutiva. Ele olha para si mesmo em relação a isto como a encarnação da vontade da Alemanha, sendo o propósito desta vontade guiar o destino evolutivo de seu povo. Hitler usou a palavra alemã para evolução consistentemente por todo o seu livro, Mein Kampf. De fato, não é de todo irrazoável propor que o próprio título do seu livro, A Minha Luta, foi influenciado pelo subtítulo que a gente falou aqui do livro do Charles Darwin, A Luta pela Existência das Raças Privilegiadas. Então ele pôs a minha luta para a evolução. No livro Mein Kampf, Hitler falou dos tipos humanos inferiores e criticou os judeus por trazerem os negros da Rinelândia com o propósito de arruinar a raça branca através do resultado de bastardização. Ele falou da monstruosidade a meio caminho entre o homem e o macaco e lamentou o fato de cristãos irem para a África com o propósito de fundar missões para negros, resultando na transformação de seres humanos saudáveis em uma ninhada apodrecida de bastardos. Palavras de Adolf Hitler. No seu capítulo com o título Nação e Raça, Hitler disse: o mais forte tem que dominar e não se misturar com o mais fraco, evitando assim sacrificar a sua grandeza. Só aquele que nasceram fracos pode olhar para isto como algo cruel, mas no final de contas, ele nada mais é do que um homem fraco e limitado. Se por acaso esta lei não tivesse prevalecido, qualquer tipo de desenvolvimento superior dos seres vivos orgânicos seria impensável. Algumas páginas depois, Hitler escreve o seguinte: aqueles que querem viver têm que lutar, e aqueles que não querem lutar neste mundo de luta constante não merecem viver. Aí, mais adiante, olha só, aí vem uma questão que ele levanta aqui nesse artigo. O Darwin, por acaso, era racista? Por acaso? Vocês começam a suspeitar que ele era racista? Vamos lá. Mais adiante, no mesmo livro, no livro de Darwin, ele diz o seguinte. Olha só, palavras de Charles Darwin, o link vai estar aí para vocês. E vamos lá, é o seguinte. É frequentemente dito que o homem pode resistir com impunidade às maiores adversidades climáticas e outras mudanças. Mas isto só é verdade para as raças civilizadas. O homem no seu estado selvagem parece ser, neste aspecto, tão suscetível quanto os seus aliados mais próximos, os macacos antropóides, que até agora nunca sobreviveram muito tempo depois de terem sido removidos de seus países. Falando do livro sobre a origem das espécies escrito por Darwin, olha só, Stephen
J. Gould, professor da Universidade de Harvard, de novo, escreveu: argumentos biológicos em favor do racismo podem ter sido comuns antes de 1859, mas eles aumentaram de ordens de magnitude depois da aceitação da teoria da evolução pelas escolas. Uau! Professor de Harvard. De novo, vamos ler aqui de novo, porque alguns evolucionistas podem não entender. Argumentos biológicos a favor do racismo podem ter sido comuns antes de 1859, mas eles aumentaram de ordens de magnitude depois da aceitação da teoria da evolução. Ele prossegue citando várias fontes como forma de confirmar a sua tese, mas dois nomes que não aparecem na sua seção com o nome racismo são Edwin Coghlan e Henry Osborn. A gente já falou sobre eles, sobre o Osborn. É importante reconhecer que esses dois homens escreveram antes da versão hitleriana da teoria da evolução ser revelada na Europa. Alguma da linguagem, tanto de Coghlan como de Osborn, é uma reminiscência de Darwin, se não do próprio Hitler também. Parênteses. É importante lembrar quem eram esses homens. Coghlan foi professor de biologia na Universidade de Princeton entre 1908 e 1913. Também foi presidente da Associação para o Avanço da Ciência em 1936, o ano dos Jogos Olímpicos de Berlim. E ele escreveu o seguinte: uma comparação entre qualquer raça humana com os tipos Neandertal ou Heidelberg revela que todos sofreram modificações, mas as raças negroides assemelham-se mais ao estoque original do que as raças brancas ou amarelas. Todas as considerações devem levar em conta aqueles que acreditam na superioridade da raça branca a lutar para preservar a sua pureza e estabelecer e manter uma segregação entre raças, visto que quanto mais longa essa segregação for mantida, maior será a preponderância da raça branca. Olha que safado. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Agora, Henry Osborn. Ele foi professor de Biologia e Zoologia da Universidade de Colômbia. Por 25 anos, entre 1908 e 1933, ele foi presidente do Conselho de Administradores do Museu Americano de História Natural. Osborn escreveu o seguinte: esse cara, o metidão da evolução. O estoque negroide é mais antigo que o caucasiano e asiático, algo que pode ser comprovado através de uma análise não só do cérebro, do cabelo, das características físicas, mas também dos instintos e da inteligência. O padrão da inteligência do negro adulto comum é semelhante ao de uma criança de 11 anos de idade da espécie Homo sapiens. De novo. Vamos lá. Henry Osborn. O que ele está falando? O padrão da inteligência do negro adulto comum é semelhante ao de uma criança de 11 anos de idade da espécie Homo sapiens. Uau! No seu livro dedicado a John T. Scopes, Osborn escreveu o seguinte: o princípio ético inerente da teoria da evolução é que só os melhores têm o direito de sobreviver. Uau! Esse cara é um genocida, meu! Porra! Olha só. Eu vou ter que ler de novo, mas antes eu queria lembrar a diferença entre ética e moral. Ética é dentro de um grupo, tá? Eu fiz um vídeo sobre ética e moral. Moral é o nosso valor, é o valor verdadeiro. Por exemplo, a moral cristã, uma moral inabalável, ok? Enquanto Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, disse, está escrito e deveria ser ensinado em todas as escolas, que ninguém é superior a ninguém aos olhos do Pai, do Criador do Universo, essa teoria racista, teoria da evolução das espécies, diz o oposto. Ok? Vamos continuar aqui. Olha só, o princípio ético, diz ele, tá? Osborn. Inerente da teoria da evolução é que só os melhores têm o direito de sobreviver. Uau! É fácil acreditar que Hitler tinha um interesse especial na luta de boxe entre Joe Louis e o alemão Max Schmeling. Lógico. Então é o seguinte, tinha uma luta, certo, entre um negão grandão aqui dos Estados Unidos e um alemãozão, brancão, certo? E aí, quem que vai ganhar?
que vocês acham? O alemão tomou um pau, meu. Vamos lá. Olha só. O mesmo estava repleto de conotação política e racial, essa luta, certo? Estados Unidos contra a Alemanha, um negro contra um branco. Né? Paul Galítico, escritor do New York Daily News, disse o seguinte. A Hitler prestou bastante atenção. Olha só o que foi escrito, tá? Sobre o lutador negro. Lewis, o animal magnífico, ele come, ele dorme, ele luta, ele é todo instinto, ele é todo animal? Ou será que os milhões de anos deixaram uma dobra no seu cérebro? Eu vejo neste homem colorido algo tão frio, tão duro, tão cruel, que me questiono da sua bravura. A coragem dos animais é o desespero. A coragem dos seres humanos é algo incalculável e divino. Olha, sério. Olha o que ele falou sobre o lutador negro. Lewis, o animal magnífico, ele come, ele dorme, ele luta. Ele é todo instinto, ele é todo animal? Pergunta com interrogação. Ou será que os milhões de anos deixaram uma dobra no seu cérebro? Eu vejo neste homem colorido algo tão frio, tão duro, tão cruel, que me questiono da sua bravura. A coragem dos animais é desespero, diz ele aqui. A coragem dos seres humanos é algo incalculável e divino. Oh! Em novembro de 1985, aqui é outra coisa, desculpa. O último fato aqui. Ah, não, tem mais um. Isso aqui, ó. Ainda existe exemplo de racismo nos dias de hoje? A pergunta desse cara no final do artigo. Ele diz o seguinte: em novembro de 1985, muito recentemente, tá? 85, o National Geographic Society mostrou ao público na sua revista uma exibição de 4 milhões de anos de bipedalismo. 9 hominídeos fortemente sugestivos num desenvolvimento evolutivo são desenhados, começando pelo Anthropopithecus afarensis, um tipo Lucy. De novo, a dificuldade de ler esse tipo de palavra porque ela é inútil, não devia existir. Até o moderno Homo sapiens. Os primeiros 5 da sequência tinham a pele mais escura. E os últimos 4 uma pele mais clara. O editor reconheceu que a cor da pele é especulativa. Não dá para saber quem era negro e quem era branco, né? Agora, o que eu posso falar sobre isso? Vamos lá. O cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo, cujo nome hebraico é o Yoshua HaMashiach, não tem opção pelo racismo, ok? Atos 17, 26 diz o seguinte: Deus criou primeiro um homem e deste vieram todas as raças humanas que vivem no mundo inteiro. Ok? Um cristão não é racista. Mas vamos lá. E alguém vai virar para mim e falar: mas espera aí, Darwin não era um racista. Por quê? Porque conta-se a ideia de que ele era muito sensível aos seres vivos, aos animais. Ok? Só que o que é levantado aqui é o seguinte: você ser sensível a um cachorro, você não gostar de ver o sofrimento de um cachorro, não significa que você acha que o cachorro é igual a você. Percebe? O Darwin era um racista, a teoria dele é racista, foi usada pelos nazistas, ok? Então aqui a gente vai levantar algumas questões. Pergunta número 1. Por que o evolucionismo, uma teoria racista, é ensinada nas escolas, é ensinada nas faculdades? Por que enfiaram racismo dentro de uma teoria científica que não é científica nada? Por que ela fica até hoje? Por que, inclusive, pessoas negras ensinam isso e acreditam nisso? Então vamos lá, vamos tentar entender uma coisa. O evolucionismo é uma teoria racista, ok? Ela é uma teoria racista. Qual é a diferença entre uma ciência certa, verdadeira, e uma ciência errada, falsa? Qual que é a diferença? A diferença é o resultado final. Se você ensina a ciência verdadeira, as coisas avançam. Você cria computadores, você cria internet, você cria formas boas de melhorar, por exemplo, cirurgias e tudo mais. Você vê um resultado positivo lá na frente, ok? Agora, o evolucionismo traz algum resultado positivo para a sociedade? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Ensinar Bíblia para as crianças, o pessoal diz que é errado. Ensinar a Bíblia para as crianças faz com que as crianças não sejam racistas, ok? Ou seja, a Bíblia te leva para um caminho que é ruim?
você vai ser um racista se você ler a Bíblia? Não, você não vai ser um racista de jeito nenhum. A não ser que a pessoa entendeu tudo errado, como já aconteceu muitas vezes. Mas a Bíblia te leva para um bom caminho. E a teoria da evolução vai te levar para um bom caminho? Que tal a gente analisar a história da ciência? Ver como é que a ciência procedeu. Tá ok? Então é isso. O pessoal ainda ensina racismo nas escolas. Se o seu professor te obrigar a aceitar uma coisa que você não quer, simples, simples. Você pode perguntar para ele: professor, por que você é racista? Por que você é nazista? Por que você configura todo o mal da ciência numa teoria? Digo mais, quem se sentir muito ofendido pode ir na delegacia de polícia e falar o seguinte: infelizmente na minha escola estão ensinando racismo. Mostra esse vídeo. Isso aqui tá todas as informações abaixo, todas as referências, não estou falando nada que não está em sites de respeito. Vocês vão lá, The Guardian, etc. Eu só li, não estou falando nada aqui, só li as informações. Não estou inventando nada, ok? Agora, eu acho que sim, deveria se acabar com a teoria da evolução das escolas, é óbvio, porque racismo é inaceitável, principalmente nos dias de hoje. Por hoje é isso. Muito obrigado. E muito obrigado aí pelos 60 mil inscritos que apoiaram esse canal, indicaram para outras pessoas e estamos crescendo. Muito obrigado.